Bom dia para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com alguns atrasos, nós estamos agora dando início ao nosso culto pela manhã, aqui na Igreja Batista de Nova Brasília, nosso primeiro culto online na parte da manhã. Tivemos aqui alguns imprevistos, como sempre acontece. Eu digo sempre porque realmente parece que é algo que acontece dessa maneira, sempre. E hoje, pela primeira vez, na parte da manhã, após a nossa escola bíblica dominical, tivemos uma classe única. Estamos nessa fase ainda de readequação ou adequação a esse novo real, a essa nova realidade, nesse novo tempo que nós nos encontramos. Nós vamos orar e em seguida o nosso Ministério de Louvor há de nos conduzir em um hino clássico do nosso cantor cristão. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por termos chegado aqui. Obrigado por cada vida, por cada pessoa aqui presente, por cada um dos teus filhos e amigos que estão acompanhando conosco em tempo real. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ministério de Louvor vai cantar qual cântico mesmo em que seremos ministrados agora? Hino do cantor cristão. Hino do cantor cristão. O hino é Jesus é meu amigo. Pedir à nossa irmã Camila aí que abra o cantor cristão, fazendo favor, né? E coloque a letra aqui para nós. E agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, pra livre do pecado, mágoa e dor.
O Ministério de Louvor vai permanecer aqui e eu vou pedir ao nosso diácono, irmão Benedito José da Silva, para nos conduzir a Deus em oração, e logo após o Ministério de Louvor estará ministrando para a entrega dos dízimos e ofertas. Irmão Benedito, por favor. Vou chamar o irmão Benedito para vir aqui à frente, para nos conduzir a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja teu santo e precioso nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo agradecimento, só o Senhor merece. E nesta hora, meu Pai, que nós estamos aqui para prestar um culto a Ti, meu Pai, culto esse que só o Senhor merece, Papai do céu. Muito obrigado pelas nossas vidas, meu Pai. Obrigado por nós sermos pessoas comprometidas com a Tua palavra. Amém. Crer nela e dela tirar o diário para nossas vidas. Amém. Muito obrigado, meu Pai, porque sem Ti nada somos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E obrigado por hoje nós ter essa convicção, essa certeza que nós somos dependentes do Senhor. Muito obrigado pelas nossas vidas, meu Pai. Obrigado pela Igreja Batista no Brasil, que é uma bênção na minha vida. E que nós possamos ser, irmão, cada dia mais e mais íntimo, Pai, no Senhor Jesus. Obrigado. Também te peço pela vida do nosso pastor e família, meu Pai. Obrigado por estar no nosso meio há 18 anos, nos orientando, nos capacitando para ser servo e ser fiel a Ti. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Agradeço a oração também do nosso irmão Benedito por 18 anos. Mas este ano, irmão Benedito, já há 20 anos. Graças a Deus por isto. Posso dizer como Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Eu falei que o Ministério do Louvor vai nos conduzir em cânticos agora para a entrega dos dízimos e ofertas. Mas hoje nós estamos assim, num dia tão gostoso, um bom tempo, a atmosfera está excelente, está bem úmida por conta da chuva, e um hino muito oportuno é o hino do nosso cantor cristão, Chuvas de Bênçãos. Eu gostaria que nós cantássemos, bem animados, este hino. Acha para a gente aí, Camila. Peguei agora de surpresa o Ministério do Louvor, mas não é difícil. Chuvas de bênçãos teremos, olha aí, muito bem. 168 do cantor cristão. A irmã Kelly já está participando conosco do culto agora em tempo real, em casa. Os irmãos que estão aqui presentes com seus celulares, agora é diferente, né? Então já compartilhem aí no seu perfil este culto online. Os irmãos, os amigos em casa também, agora em tempo real, compartilhem. E nós vamos cantar, bem animados, este hino de número 168 do nosso cantor cristão, após um longo tempo de sol quente, mas uma chuva que veio para regar a face da terra, para que ela possa nos fornecer o pão de cada dia. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos cantar animados. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas louvamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus operarão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas louvamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E agora, para a entrega dos dízimos e ofertas, quando o Ministério do Louvor há de nos conduzir em alguns cânticos, este é um momento especial também de cânticos, de enlevo espiritual. Nós também, aos irmãos, aos amigos que quiserem contribuir conosco no nosso ministério aqui na Igreja Batista de Nova Brasília, a descrição bancária está agora na live. Queremos lembrar também que a nossa campanha de construção ainda continua, sem previsão exata de quando vamos terminar. Mas a primeira parte da cobertura já está pronta, não é isso, irmão Hélio? Irmão Hélio, por favor, vindo aqui à frente, eu quero dar essa oportunidade. É um diferencial. O culto da manhã costuma ser um culto mais doméstico. É claro que a gente não pode dar oportunidade para os anúncios aqui, aqueles anúncios domésticos. A gente tem pedido aos irmãos para fazerem isso nas classes, nas organizações, tem um aplicativo da igreja também, mas hoje é o nosso primeiro culto pela manhã. E o irmão Clanir e a irmã Vanderleia, que estão em Icaraí, Niterói, assim como outras pessoas também querem ajudar na nossa construção, no momento oportuno, eles estão prestes a fazerem isto, e o irmão Hélio, ele que é o responsável aqui pelo departamento de construção. Na verdade, o patrimônio todo da igreja está aqui por conta dele. E a primeira cobertura já está pronta, tem a segunda parte, que é a parte social. E alguns irmãos da nossa igreja, aliás, alguns não, a maior parte dos membros da nossa igreja, assumiram aquele compromisso de mensalmente estarem contribuindo com determinado valor até o fechamento de todo esse projeto. Eu vou pedir ao irmão Hélio para falar rapidamente, dar um incentivo e dizer, tem alguma foto aí também que queira colocar? Então o irmão Oswaldo hoje é o nosso cameraman, vai estar lá se direcionando para o multimídia. O irmão Hélio, então, reforça aqui esta campanha que nós temos feito. Bom dia, queremos agradecer a Deus, por essa vitória que alcançamos já, nessa primeira parte. E a dificuldade foi o sol, A gente pegou um período muito quente. Mas graças a Deus, em especial o irmão nosso, Joadir, Gilberto, se dispuseram a fazer esse trabalho nesse período, porque já estava necessitando. E também a troca de caixa d'água. Então a gente aproveitou na parte que vai ser um salão social futuro, a gente fez um banheiro com a laje para aproveitar a colocação da caixa d'água. Então nós registramos com algumas fotos. A irmã está mostrando lá o que tinha, que foi tirado. Ainda tem uma madeira, já colocando já a estrutura metálica, todas pintadas, colocadas com muito carinho lá pelos irmãos, foram feitos. Lá já é a parte que vai ser colocada a caixa d'água, que já está pronta com laje. Essa é a fase inicial, entendeu? E eu agradeço à igreja, porque ter confiado e esperado também, pastor? A gente já quase desde março, que a gente já era para ter iniciado essa obra, e agora a gente está tendo essa vitória aí. Então vai ser muito bom, vai ser uma renovação para o templo, de garantia na estrutura,
é uma preocupação, então a gente está assim, trabalhando para isso. Que Deus possa abençoar a igreja e agradecer aqueles que têm colaborado com a nossa igreja, com o pastor Josué. Devemos continuar orando pelas pessoas que trabalham aqui. É uma preocupação também de acidente de trabalho, então a gente tem esse cuidado também. E Deus tem nos abençoado com relação a isso, porque é na altura, então todas as medidas de segurança a gente também tem que tomar. Então a gente agradece a Deus que até agora está numa fase, está boa, não teve problema. Acho que o risco agora é menor. E agora a gente está querendo iniciar comprar a outra parte, da parte social, né, que a gente chama assim, e vai ser bem mais fácil. Aqueles irmãos que puderem ir lá olhar, façam isso, entendeu? Tem algumas fotos da estrutura para ficar registrado como foi feito, tá? Qualquer dúvida, se algum irmão quiser perguntar, pode chegar para mim e falar que a gente está com disposição para informar qualquer dúvida. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Obrigado, irmão Hélio. Eu tive que dar essa oportunidade porque agora nas férias, no recesso pastoral, lá no Rio de Janeiro, alguns irmãos de lá que têm acompanhado, têm participado dos nossos cultos online, estavam me perguntando isso. Pastor, e a cobertura já ficou pronta? O que está precisando? Nós também queremos contribuir. Então tem aí o pastor Altamiro, que daqui a pouco, se não está agora em tempo real conosco, vai estar vendo o replay. Irmão Cranir, irmã Vanderleia, que mora em Caraí, Niterói, também querem contribuir. E eu acredito que outras pessoas também, que não são da nossa igreja, pelo menos por enquanto. Porque esses irmãos dizem que não perdem, pelo menos a irmã Vanderleia e o irmão Cranir, disseram para mim, Jaciara, que não perdem um culto conosco, participam de todos eles, e querendo saber o que podem fazer para serem membros da nossa igreja também. E não foi difícil dar a explicação para eles. E por isso também nós retornamos agora em 2021, já colocando aí o WhatsApp da Igreja Batista Nova Brasília, para quem deseja fazer parte da nossa igreja, mandar sua mensagem, estaremos assim correspondendo, e também pode deixar agora pelo WhatsApp da igreja os seus pedidos de oração, além dos pedidos que são colocados na página da igreja no Facebook. Estamos aguardando a oportunidade quando estaremos também tendo culto no YouTube. O irmão Crani perguntou: pastor, quando é que a igreja vai ter culto no YouTube? Irmão Cranir, que com certeza está participando conosco agora do culto também lá em Icaraí. Está para se mudar para Curitiba em maio, mas querem continuar conectados com a Igreja Batista de Nova Brasília. E ele me perguntou isso: quando é que a igreja vai passar a ter culto também no YouTube? Irmão Oswaldo, irmã Cristiane, reforcem lá para a gente com o Juninho, porque ele que é o técnico para nós aí, nesse sentido. Então o Ministério de Louvor vai nos conduzir agora em alguns cânticos. Os irmãos aqui presentes terão oportunidade para a entrega dos dízimos e ofertas. Alguns já têm feito isso através da transferência bancária. Outros, durante a semana, também já puderam fazer a entrega das suas contribuições. Mas se temos alguém aqui agora presente, que se quiser fazer o mesmo, pode fazer. E estaremos depois orando por todos aqueles que estão ou estarão contribuindo neste momento de ofertório. Ministério de Louvor. Continuemos em adoração ao Senhor, agora através de um cântico. E os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, podem estar colocando aqui no altar do Senhor, né, no gasofilácio. Então vamos estar louvando com o cântico Me Leva para Casa. Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado?
as chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e traz de joelhos enquanto eu choro. Tenha o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós ainda louvaremos com mais um cântico que tem como título Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Os irmãos que entregaram seus dízimos, suas ofertas, aqueles que os fizeram por rede bancária, ou que durante a semana também assim tiveram este momento, os que estão agora em casa, participando conosco à distância, coloquem-se em oração, e também aqueles que têm algo a agradecer ao nosso Deus, seja por sua vida ou pela vida de outra pessoa. Quem tem algum pedido também, coloque agora o seu pedido diante do Senhor. Os irmãos poderão vir aqui à frente para participarem conosco desta oração. Eu vou pedir a nossa irmã Ellen para que esteja aqui ao microfone, nos conduzindo a Deus em oração. Quero pedir ao nosso irmão Davi Marcelino para estar aqui à frente. Irmão Davi vai estar representando a Mirelle. Mirelle, a filha do irmão Davi, passou por uma cirurgia, uma surpresa muito desagradável, pegou todos realmente de surpresa. Várias pessoas na igreja também nem tiveram tempo de tomar conhecimento dessa cirurgia tão delicada que a Mirelle, membro aqui da nossa igreja, teve que fazer. Mas, para a surpresa de todos nós, no mesmo dia que ela fez a cirurgia, ela mesma estava mandando a mensagem pelo WhatsApp, dizendo que tudo transcorreu bem, que ela estava bem, teve que retirar dos rins por conta dessa situação. Nem ela sabia que tinha esse problema, mas Deus assim entrou com providências e a tempo, antes que o outro rim fosse comprometido, sinalizou-se e rapidamente teve que fazer essa cirurgia. E foi realmente algo que pegou todos de surpresa. Nós devemos estar orando também pela irmã Esther. Irmã Esther pede oração pelo seu esposo, Ricardo, que está internado, está em tratamento na UTI por conta do coronavírus. E também vamos orar pela família Lopes. Durante o recesso pastoral, irmão Carlos Lopes faleceu, sua filha também, e a família está em luto. Vamos orar também por esta família. Quero chamar aqui à frente também o irmão Márcio. Irmão Márcio, por favor, esteja aqui à frente. Eu quero agradecer a Deus, irmão Márcio, seminarista da Igreja Batista de Nova Brasília, é também o vice-presidente da nossa igreja, e ficou na responsabilidade de manter unida as equipes que atuaram aqui nos cultos pela manhã de domingo, nos cultos à noite de domingo online, os cultos de quarta-feira. Eu já pude agradecer a vários componentes dessas equipes aqui na quarta-feira, expressei a minha gratidão também aqui no culto online,
Quero também agradecer ao irmão Márcio e dar os meus parabéns também, porque os outros estavam aqui no dia, creio que o irmão também recebeu esse recado, e a igreja está de parabéns. Durante o recesso pastoral estivemos acompanhando, participando, na verdade, de alguns cultos, e várias pessoas por esse país afora também participando. Então, louvamos a Deus por suas vidas. Irmã Ellen, então, há de nos conduzir a Deus em oração. Coloque agora o seu pedido diante do Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor, porque Deus conhece cada necessidade. Ele ouve os nossos corações, Ele ouve os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós vamos ver isso hoje na nossa reflexão, logo após esta oração, na mensagem que teremos daqui a pouco. Oremos, irmãos. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Pai, e entendemos que só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, especialmente hoje, Pai, pela recuperação da irmã Mirela, Pai. Nós te agradecemos porque Tu estivestes com ela, Senhor Deus, a Tua misericórdia é tão grande, Pai. Nós não sabemos nem contar, Senhor Deus, quantas bênçãos Tu tens derramado sobre nós, Pai. Pai querido, nós te agradecemos por todas as pessoas que aqui estão para louvar o Teu nome, que trouxeram gratidões, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, aos Teus pés, ó Pai. Nós te agradecemos por aqueles que estão ouvindo pela internet, Senhor Deus, Tu sabes, Senhor Deus. Nós sabemos que Tu ouves as nossas orações, ó Pai. Tu conheces o coração das pessoas que estão Te ouvindo neste momento, Senhor Deus. Que estão ouvindo a Tua palavra através das músicas, ó Pai. Nós Te pedimos que Tu continues falando com elas, ó Pai, através da mensagem que há de ser trazida aqui, Pai querido. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas também com a irmã Esther, Senhor Deus, com a família Lopes, Pai querido, tende misericórdia, Senhor Deus, tantas famílias enlutadas, ó Deus. Nós te agradecemos porque Tu ouves, ó Pai querido. Tu sabes, Senhor Deus, que aqui temos trazido diante de Ti, Senhor Deus, tantas pessoas, ó Pai, que têm estado passando por problemas, Senhor Deus, de saúde, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que Tua mão de misericórdia esteja sobre elas de forma, Senhor Deus, que elas possam sentir a Tua presença neste momento, Pai. Senhor Deus, nós Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas trabalhando nestas vidas, Senhor Deus, e nos trazendo a Tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos compreender aquilo que Tu fazes, Senhor Deus, conforme a Tua sabedoria, Pai. Senhor, que nós possamos estar andando nos Teus caminhos, levando a Tua palavra às pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor Deus. Tende misericórdia, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, estar passando o Teu amor, ó Pai, a Tua misericórdia, Senhor Deus, que nós possamos ser transmissores, Senhor Deus, do amor misericordioso do Teu Filho amado Jesus, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, nós Te agradecemos por Tua presença e nós Te pedimos, Senhor Deus, que Tu continues conosco, nos orientando. Obrigada por tudo. Nós Te pedimos, Senhor Deus, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós hoje, conforme já foi dito, estamos transmitindo o primeiro culto da manhã, no domingo. Estamos voltando às nossas atividades aqui no santuário, gradualmente, mas ano passado, por conta da quarentena, fizemos cultos na rua, aos domingos pela manhã. E nós não podemos perder aquele posto que nós adquirimos na praça. Irmão Clanir, morador lá em Icaraí, conforme eu falei, ele ficou muito admirado com os cultos que nós estávamos fazendo na rua, com as postagens que nós fizemos durante alguns cultos de domingo pela manhã na rua. Aquele posto nós não vamos perder de maneira alguma. Era um posto que, segundo alguns moradores, alguns comerciantes, era um posto que todos evitavam, por conta de todo tipo de coisa que as pessoas possam imaginar, na área de moralidade sexual,
na parte de drogas e de vícios do alcoolismo, e assim parece que foi feita uma limpeza. Vários moradores falaram isto. Comerciantes aqui também disseram coisas assim parecidas. Então nós não podemos permitir que o pecado volte a tomar conta daquele posto, daquela praça. Aquele lugar tem que continuar limpo. Aquele lugar tem que continuar com a bandeira de Jesus Cristo. Então, nós vamos estar, de vez em quando, fazendo culto na rua. E isso não é difícil nenhum, não é, Anselmo? A equipe do Ministério de Louvor, o diretor de música, com o pastor, depois do culto da manhã, não é difícil. E deslocar a igreja para participar também conosco lá do culto na rua. A comunidade do lugar agradece e a comunidade abraçou esta causa conosco. Nós não podemos voltar que a sujeira, que o lixo, que a bebedeira, que as drogas, que a imoralidade sexual volte novamente para aquele lugar. Até porque não fica tão distante aqui da frente do templo. Então esse lugar tem que ser um lugar também separado para Deus. Amém, igreja? Então, não é sempre que nós vamos ter o culto da manhã aqui, não. Quero deixar prevenidos os irmãos que estão em casa participando conosco, que hoje nós estamos tendo essa oportunidade, mas nem sempre será assim. Quero pedir aos irmãos para deixarem as suas Bíblias separadas aí em duas passagens bíblicas, que a nossa reflexão nesta manhã vai tomar por base essas duas passagens. Eu não vou citar essas passagens, aliás, não vou ler essas passagens, eu vou citar, um momento ou outro, uma parte ou o todo de alguns desses dois trechos, que são Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Então deixem as suas Bíblias abertas aí, em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8, e também Atos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 25. Durante a mensagem, nós vamos citando alguns trechos dessas passagens. E o título da mensagem desta manhã para a nossa reflexão é: Quando Deus abre as portas. Quando Deus abre as portas. Nós sabemos que Deus abre portas. Nós sabemos que Deus faz isto. Mas de que maneira que Ele pode abrir as portas? Quando que Ele abre as portas? Estamos preparados também para portas abertas? O que devemos fazer quando essas portas se abrem? Quais as portas que nós queremos que sejam abertas para nós? Nós vamos tomar aqui um exemplo para a igreja de Jesus Cristo. Para nós como igreja. A igreja também espera por portas abertas. A igreja, ela precisa que portas sejam abertas. Deus abre portas para a igreja e nós precisamos disto, de portas abertas. O Espírito do corpo de Cristo em nossas vidas, como igreja, deve pesar no coração de cada um de nós, ou deve estar presente no coração de cada um de nós. Eu queria reforçar esta minha afirmação da seguinte maneira: os irmãos estão aqui assentados aos bancos. Alguns estão em casa agora participando conosco em tempo real. Quando o pastor fala que para nós, como igreja, nós devemos estar pedindo a Deus para abrir portas, esse compromisso, esse desejo, ele está no meu coração. Aí, de repente, alguém pode estar dizendo: olha, com certeza está no coração do pastor, até porque o pastor, ele é pastor da igreja. Eu até adianto para vocês que muitas vezes é difícil o pastor, ele preparar a agenda dele sem a igreja estar junto. É muito difícil também para o pastor
a igreja preparar a agenda dele, sem ele ter também compromisso com a agenda da igreja. A agenda dele também vai junto com a agenda da igreja. Agora, com certeza que em grande parte é por conta dele ser pastor. A agenda que o pastor planeja com a sua família para o ano, para os passeios, para as visitas aos amigos, aos seus parentes, e até para tomar umas decisões de projetos pessoais, confesso para vocês, é muito difícil o pastor fazer isso para ele, com a família, sem colocar junto a agenda da igreja. Com certeza, agora mais uma vez, eu vou fazer uma afirmação, com certeza, 90% dos membros da igreja, pelo menos, não tem esse peso, essa cobrança. Qual é o membro da igreja que está planejando passear domingo que vem, está considerando a agenda da igreja? Qual o membro da igreja que vai passar uma temporada fora, visitando um outro país, que está considerando a agenda da igreja? Qual o membro da igreja que vai deixar de estar domingo na igreja por conta de um churrasco, por conta de receber um parente, que vai considerar a agenda da igreja? Com toda sinceridade, não querendo colocar carapuça na cabeça de ninguém, mas é uma constatação. Pouquíssimos são os membros da igreja. Então aí dá para a gente sentir um pouquinho o quanto às vezes fica aquém no membro da igreja esse sentimento. Nós, como igreja, devemos pedir a Deus para abrir portas. Até onde esse sentimento como igreja está pesando em mim? Eu como igreja, simplesmente como membro, não como pastor. Eu como igreja, eu quero ver Deus abrindo portas para a minha igreja. É o meu desejo saber o momento exato quando as portas estão abertas. É o meu desejo como igreja aproveitar essas oportunidades. Meus irmãos, é realmente algo assim que aperta tanto o nosso coração, até onde de fato a igreja, cada membro da igreja tem a igreja no seu coração e o seu coração na igreja, para poder também colocar como projeto de vida os projetos da igreja. Como que a igreja seria muito mais abençoada se cada família, se cada casal, se cada jovem, se cada ancião, enfim, cada pessoa colocasse como projeto de vida também o projeto da igreja e vice-versa. E nós queremos falar sobre essas portas abertas, porque alguém de repente está esperando para que uma porta se abra para uma bolsa de estudo, numa faculdade. É um projeto pessoal. Alguém pode estar esperando para que Deus abra uma porta de emprego por conta de uma entrevista, entregou o seu currículo, é um projeto pessoal. Alguém pode estar esperando para que o seu crédito seja aprovado lá no banco para o financiamento da casa própria, que a porta se abra. É um projeto pessoal. Mas nós, como igreja, nós também temos projetos. E quase que devem ser pessoais. O projeto da igreja é também o meu projeto. O desejo de ver portas abertas para a minha igreja é também o meu desejo. Será que isso realmente, hoje, pelo menos na parte da manhã, está sendo despertado em nossas vidas? Eu sei que me demorei um pouco nesta introdução, mas é para não falar apenas por falar, mas é para trazer, é para puxar agora para junto desta mensagem o coração de cada membro de igreja, de cada membro da igreja de Jesus Cristo conosco nesta manhã. Quando Deus abre as portas, como saber se as dificuldades pelas quais nós estamos
passando e muitas vezes, no meio das dificuldades, nós murmuramos. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós arrumamos alguém para botar culpa. Muitas vezes, no meio das dificuldades, nós nos vitimizamos para que as pessoas possam ter peninha da gente, se compadecer de nós. Somos pobres, coitados, pobres criaturas. Mas uma pergunta que não podemos deixar de fazer: como nós sabermos se as dificuldades, se as angústias, se as amarguras, se os caminhos difíceis pelos quais nós já passamos ou estamos passando não representam as portas da oportunidade, as portas abertas que o tempo todo estamos pedindo a Deus? Já parou para pensar nisto? Nós vivemos numa sociedade de tanta facilidade, numa sociedade tão pragmática, que tem como resultado aquilo que só pode ser bom, e se é bom, então está correspondendo à minha expectativa. Se está correspondendo à minha expectativa, então é a oportunidade que eu queria. Será que é bem assim? Será que não existe algo além daquilo que vemos diante dos nossos olhos? Será que não há algo muito maior por detrás daquele problema que você está passando com o seu vizinho? Será que não é Deus querendo trabalhar em você? Eu falava para a Jaciara, minha esposa, ontem quando eu passava por um comércio aqui em Cachoeiro do Itapemirim, e logo que cheguei, a pessoa sabia que eu era pastor. Eu nem sabia que a pessoa era evangélica, mas ela já sabia que eu era pastor. Ô pastor! E eu disse: mas como é que você sabe que eu sou pastor? Aí a pessoa falou assim: pastor, o senhor aqui é muito conhecido, o senhor nem sabe, o senhor é mais conhecido do que o senhor possa imaginar. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. A gente nunca sabe com quem está falando, mas as pessoas estão sabendo com quem estão falando. Aí a pessoa disse assim: olha, lá na igreja onde eu sou membro, aí apontou para o seu filho e disse: olha, esse aqui lá na igreja é assim, 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 assim. O pastor gosta muito dele, mas a minha esposa reclama muito do pastor. Reclama porque toda vez que termina o culto, na saída o pastor não fala com ela. Fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, mas o pastor não fala com ela. Eu já expliquei para ela, porque é muita gente na hora do culto, é muita gente para cumprimentar o pastor na saída do culto, e não tem esse negócio. Eu explico para ela, mas ela não entende. Agora já comigo ele fala, o pastor fala comigo. Mas a esposa dele não fala não. A esposa dele não fala comigo. E falou o nome do pobre coitado do pastor. E aí eu fui para casa pensando naquilo. Cheguei em casa, aí falei para a Jaciara: Ciara, estive num lugar e aconteceu isso, 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 isso. Aí Jaciara ficou também refletindo. Fizemos várias outras coisas. Depois eu parei: opa, volta lá e fala outra coisa para a Jaciara. E voltei para a Jaciara e falei: olha, Ciara, quer saber de uma coisa? Aquilo que aquele comerciante falou para mim, no meu coração, não é para a gente ficar focalizando o pastor e a esposa dele. Nós não sabemos de toda a verdade. Nós não estamos lá para conferir, mas tem uma coisa: talvez Deus tenha me levado lá para ouvir aquilo, para que eu tire uma lição para mim. É Deus querendo me fazer ver algo que eu ainda não vi no meu ministério pastoral. É Deus querendo falar alguma coisa para nós. O problema lá é do outro. A gente não tem nada a ver com ele. Mas tem uma lição que nós precisamos tirar nisso daí. E é interessante que, de uma certa maneira, é uma situação desagradável, é uma situação constrangedora, mas por detrás daquele constrangimento havia uma lição para mim. Havia uma lição para nós como família, como casal, como servos de Deus. Há um ditado que diz que todo limão, por mais azedo que ele seja, não joga ele fora. Há o outro lado, uma limonada muito boa. Limonada, meu irmão, só sai de limão. Não tem como sair limonada de uma jaca.
Não tem como sair limonada de uma maçã. E limonada é muito boa. O limão, por mais azedo que seja, quantas vitaminas ele não tem? Se existe, então é porque há alguma utilidade. A Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus, por mais azedo que seja o limão, por mais difícil que seja a experiência, por mais dolorosa, por mais que derramemos lágrimas, por mais que soframos, por mais que fiquemos angustiados, por mais que fiquemos tristes, na hora nós não somos capazes de ver, porque só vemos o limão e só estamos experimentando o azedo, mas há uma coisa boa por detrás de tudo isso. Há uma porta por detrás de tudo isso, aberta. E nós já estamos nessas condições de sabermos se as dificuldades representam também para a igreja portas da oportunidade, como na vida pessoal. Como sabermos se a porta está aberta? No livro de Apocalipse, a seguinte mensagem foi dada por Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. Agora você pode conferir comigo em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui vemos que se Deus abre uma porta, ela não pode ser fechada por ninguém. E se Deus fecha uma porta, da mesma forma, ela não pode ser aberta por alguém. Sabemos que nos tempos bíblicos, os cristãos passaram por muitas perseguições, sofrimento. Eles eram presos, eram torturados publicamente antes de serem mortos. Tinham que passar pelo requinte da crueldade antes de serem mortos. Tinham que passar pelo requinte da tortura. Ver aqueles crentes perseguidos e mortos não era o suficiente para os perseguidores. Deveria haver entre um e outro o requinte, a barbaridade da tortura. Nós não temos ideia, talvez, do que seja isto. Eu só queria que você fizesse uma reflexão e se colocasse no lugar. Tenta se colocar no lugar. Em Atos capítulo 12, agora indo lá para outra parte bíblica que eu fiz menção, eu não vou ler, que é do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, nós vemos que Tiago, irmão de João, foi morto e Pedro foi preso por Herodes, para também ser executado publicamente. A execução de Pedro tinha como finalidade, por parte de Herodes. Herodes aqui é neto do Herodes, lá no tempo de Jesus. Houve dois Herodes terríveis. Parece que isso era um estigma. Todos os Herodes tinham como prática perseguir os cristãos. O primeiro Herodes, ele mandou exterminar todas as crianças dos judeus de 2 anos para baixo, tentando pegar entre essas crianças Jesus. Onde Maria e José tiveram que fugir para o Egito, para que a vida de Jesus fosse poupada. E agora o neto dele, Herodes, mandou matar Tiago, e agora queria matar também Pedro, mandou colocar Pedro na prisão, para executá-lo no dia seguinte, publicamente, para intimidar a igreja que Pedro pastoreava, que era a igreja de Jerusalém. Mas as portas se abriram da mesma forma como pode se abrir para você agora nesta manhã. As portas se abriram da mesma forma como pode se abrir para nós como igreja.
e para as portas se abrirem, nós temos aqui 3 lições nesta passagem de Atos, capítulo 12, dos versículos 1 a 25. Eu vou citar as 3 de uma vez aqui. Para as portas se abrirem, nós precisamos de 3 verbos: orar, acreditar e confiar. Orar, acreditar e confiar. Primeira coisa, orar, para que as portas se abram. Orar é o lembrete mais importante que nós podemos fazer uns pelos outros e uns aos outros. Eu falei para o pastor uma vez: pastor, a melhor maneira de levar a igreja a um foco, a melhor maneira de levar a igreja em uma direção é pedir por orar por aquilo, constantemente. É difícil, é impossível praticamente, nós orarmos por algo sem colocarmos o coração naquilo. Se a gente ainda não tem, de tanto orar, acaba tendo o coração naquilo. Acaba sendo o nosso foco. Então, para que o nosso coração esteja voltado para a direção aonde Deus tem uma porta para abrir para nós, nós temos que orar. E nós vemos aqui que, em relação à prisão de Pedro, os crentes, eles poderiam pensar que não haveria mais nada que pudessem fazer. Pedro já está preso, Tiago foi executado, então agora nós temos que nos conformar, temos que nos contentar com isto. Nós não temos mais o que fazer. Meus irmãos, nenhum crente pode dizer assim: não temos mais o que fazer. Temos sim, orar. Façamos como os apóstolos: eu não tenho nem ouro nem prata para poder lhe ajudar a tirar você desse sufoco, mas tem uma coisa que eu posso fazer: em nome de Jesus eu posso orar por você, eu posso pedir por você. Eu digo de vez em quando que a melhor coisa que você pode fazer por mim e por minha família, não precisa fazer mais nada, a melhor coisa: ore por mim e por minha família. Deixa que Deus faz o restante, entre aspas, Ele vai fazer o melhor. Ore por mim e por minha família. Não diga que não tem nada que você possa fazer. Em Atos, capítulo 12, no versículo 5, nos diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Ore! No versículo 12 nos diz que na casa da mãe de João Marcos, muitos estavam reunidos e oravam. Ore! Outra coisa importante, temos que considerar que Pedro saiu pela porta primeiro. Mas ele não tinha certeza se ele estava vivendo aquela realidade ou se estava tendo uma visão ou tendo um sonho. Meu irmão, preste atenção. O anjo falou para Pedro se arrumar e Pedro saiu. Mas ele ainda não tinha chegado à sua conclusão. Isso que está acontecendo comigo é sonho? Isso que está acontecendo comigo é uma visão? Ou de fato isso aqui está acontecendo? Ele não quis resposta para isso primeiro. A porta se abriu, então ele foi por ela. Isso é interessante. Sabe por quê? O meu entendimento, você pode ter outro, mas o meu entendimento é o seguinte: o anjo falou para Pedro, vamos embora, é para ir embora. Pedro estava assim: eu estou sonhando, isso é visão, isso é verdade. Mas o anjo disse para Pedro: é para ir agora. No meu entendimento, se Pedro tivesse parado primeiro para querer explicação, vem cá, me conta aí, me dá uma prova.
isso é verdade, isso é sonho, ou isso é uma visão. Eu digo para vocês, o meu coração me diz o seguinte: se Pedro tivesse parado ou voltado, ele não teria escapado, a porta se fecharia. E muitas vezes nós perdemos as oportunidades por conta dessa dúvida. Oramos, pedimos a Deus para que abra portas, as portas se abrem e a gente começa a achar que a encomenda está vindo melhor do que o que pedimos. Ou às vezes nós começamos a pensar: não, para lá, eu orei, mas mal comecei a orar, eu tenho que orar mais um pouco. E a porta se fecha, porque a gente fica no meio do caminho. Será que é verdade? Será que isso já é a resposta de Deus? Será que o que está acontecendo não é coincidência? Será que o que está acontecendo não é impressão minha, não é sonho, não é visão? Meu irmão, minha irmã, é aí que nós vemos a questão. É aí que entra o segundo ponto, o segundo verbo: acreditar. Como é que alguém pode orar por algo e não acreditar, meu Pai do céu? Os versículos 8 e 9 assim nos falam: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, mesmo que ele tivesse chegado a algumas preliminares de que se tratava de uma visão, mas ele obedeceu, ele acreditou. Olha aí como é que está a situação de cada um de nós, muitas vezes. Então nós precisamos acreditar. Pedro foi libertado da prisão e foi para a casa onde os outros crentes estavam orando. Pedro bate na porta para entrar. A menina ouve a voz dele e corre para contar a todos. E eles discutiram com ela. Também estavam duvidando. Deus respondeu muito depressa. A porta se abriu muito rápida. Eles não esperavam que a resposta seria tanto assim. Meu irmão, como que nós fazemos descaso de Deus? Como que nós vemos Deus da maneira como um ser humano trata o outro, meu Pai do céu? Mas Pedro continuou batendo, e eles finalmente abriram a porta, e assim que viram Pedro, aí eles acreditaram. Realmente, há momentos em que oramos por coisas que sabemos que Deus pode fazer, nós sabemos que Ele pode fazer, não há dúvida nenhuma, nós sabemos, mas mesmo depois que Deus age, nós ficamos surpresos. Linete, agora há pouco tempo, conversando comigo e Jaciara dentro do carro, e diante de uma situação inusitada na vida dela, graças a Deus por isto, ela disse: papai, é como o senhor fala de vez em quando, entre aspas, papai, às vezes, faz cada coisa na vida da gente que a gente fica até com vergonha. Vergonha por causa de quê? Porque a gente pediu e veio melhor do que a encomenda. E veio até muito rápida. E a gente fica com vergonha, porque nessa hora a gente fica igual aqueles irmãos que estavam reunidos lá na casa em oração. E aí acreditaram na oração, na resposta da oração, quando viram Pedro. Ficaram surpresos. Queremos ficar sabendo como Deus agiu. Muitas vezes nós queremos ficar assim: como foi que Deus fez? Como que Deus agiu? Queremos que Ele explique. Eu quero dizer para você o seguinte: nem sempre Deus tem explicação para dar, tá? Lembra daquele cego que Jesus curou a vista dele? Ele ficou curado, ele foi levado diante das autoridades judaicas, e os judeus, aqueles líderes, então perguntavam a ele: quem foi que curou você? Não, mas não pode Jesus ter curado você, porque ele é um blasfemo, ele não obedece à lei de Moisés. Então aquele cego disse o seguinte: olha, se ele é isso ou não,
que vocês estão falando, uma coisa eu sei, ele me curou. Pronto, acabou a conversa. Eu não tenho que dar explicação nenhuma, porque não é o mais importante para mim se ele é da parte de Deus, se não é, se ele fez isso, se não fez, se ele faz ou não faz. Chega, para mim o importante é que eu estou vendo, e pronto, acabou a conversa. E muitas vezes nós recebemos aquilo que nós pedimos a Deus e não desfrutamos de imediato daquilo que Deus nos deu, porque a gente fica querendo saber como é que Deus fez isso. Será que foi Deus mesmo? E o tempo está passando. No versículo 16, nos diz assim: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Isso significa agora o que, meus irmãos? Para terminar a mensagem, aí entra o terceiro verbo. Significa que para as portas se abrirem, nós precisamos confiar. Recapitulando os três: orar, acreditar e, por último agora, confiar. Depois da libertação de Pedro, Herodes foi a Cesareia. E Herodes não está sabendo que Pedro tinha sido libertado da prisão. E Herodes, depois então, quando foi a Cesareia, sentou-se em seu trono e falou ao povo. Aí, quando chega neste momento, momentos antes, ele havia mandado matar os soldados que ficaram lá para tomar conta de Pedro e não souberam explicar como Pedro saiu da prisão. E quando Herodes estava diante do público, melhor dizendo, e sentado no seu trono, aí aquele homem importante, numa só voz, o povo disse que era a voz de um Deus. E ele fica todo cheio, todo orgulhoso. Todo orgulhoso. Ele não os impediu. Ele tomou aquilo para ele. E na mesma hora a Bíblia nos diz que ele foi comido por vermes e morreu de forma grave e dolorosa. Ele mandava prender os crentes, torturava para depois matá-los. Ele morreu sendo torturado, sendo comido de dentro para fora, ainda vivo, pelos vermes. Os vermes funestos, que comem cadáveres. De imediato, ele foi ferido por Deus dessa maneira. Aqui nós vemos que os cristãos não precisaram fazer nada com as suas próprias mãos. Eles tiveram apenas que confiar que Deus resolveria o caso de Herodes, por conta das coisas terríveis que ele havia feito aos crentes. É assim que Deus faz. Jesus disse: tudo que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Meu irmão, confie. O que estão fazendo contra você? Igreja, confiemos. Deus age. Eu digo constantemente: não existe limites para oração. Não existe prisões para oração. Nossas orações, quando nós acreditamos e confiamos, atravessam continentes, atravessam os mares, atravessam os portões dos palácios, entra pelos condomínios com toda a segurança digital, eletrônica, câmera de segurança instalada pelo irmão Márcio, por mais sofisticada que seja. Não existe limites para as nossas orações. Mãe, confie nisso. Pai, confie nisso. Filhos, confie nisso. Os cristãos não tinham como fazer nada
para se livrar de Herodes, mas Deus cuidou disso para eles, porque eles confiaram. A Bíblia nos diz, o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele algumas coisas fará. Não é isso, irmã Nilzete? Tudo, oh glórias, é tudo, irmã Nilzete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém, igreja? Os cristãos continuaram a espalhar a palavra de Deus e as pessoas estavam sendo salvas. À medida que Deus abre portas, precisamos passar por elas, mesmo que tenhamos dificuldades diante de nós, mas o outro lado da porta nos aguarda. Por isso, precisamos, repetindo, igreja, comigo, vamos lá? Precisamos de quê? Orar, acreditar e confiar. Quem estava em casa não ouviu os irmãos falando, mas os irmãos falaram comigo agora. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Com todos os imprevistos que nós tivemos aqui no começo, houve um problema técnico, mas à noite, se Deus quiser, vai estar tudo resolvido. Se domingo que vem pela manhã Deus nos permitir, estaremos aqui dentro do nosso horário, que gostamos sempre, né? Fazemos tanta questão de começarmos no horário certo. Então, vamos agora ao Ministério de Louvor. À noite, às 19 horas, todos nós juntos, aqui presentes, em tempo local ou em tempo real. Ministério de Louvor, por favor. Vamos cantar um cântico, né, que fala de gratidão, e é o momento para nós agradecermos ao Senhor, né, por esta manhã, por esta oportunidade, por esta palavra, que Deus possa estar tocando em nossos corações, nos ajudando, né, a colocar assim a palavra do Senhor nas nossas vidas em prática. Camila, por favor, se coloca aí, te agradeço. Por tudo que tens feito, por
Agradeço aos irmãos que estão participando do nosso culto. Nossa irmã Sani, nosso irmão Renan, lá em Guarapari ou Vitória, irmão Davi? Sani e Renan, Guarapari ou Vitória? Vila Velha. Então tá legal, estão participando do culto conosco. E tantas outras pessoas, nós agradecemos. Aí a oportunidade. Tem até um primo do Anselmo também participando do culto agora. Sobrinha também. Várias pessoas participando conosco, isso é muito bom. 89 pessoas aí aproximadamente até agora. Louvado seja Deus. Vamos orar, encerrando o culto desta manhã, e agradecemos a participação de cada um de vocês. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje por todos sempre. Amém.